Mais um dia, mais um vídeo de react aqui. Eu aproveitar, né, que o Lê fez esse vídeo aqui. O filme de Chainsaw Man não te respeita, isso é genial. Ele assistiu o filme do Arco da Reze, né? Ele fez uma crítica aqui no canal principal dele. Ele também tem um canal secundário, então se você quiser ir lá dar uma passada, acho que você consegue encontrar aqui também, mas que você tiver dificuldade, é só cortes do Lê Entreter que você já acha lá. E por que eu achei esse vídeo bom? Porque além dele falar, né, eu gostei da crítica dele. Se fosse positiva ou negativa, eu gosto das críticas dele. Gosto muito do canal secundário dele. Me divirto também, eu gosto da pessoa que ele é. Eu vi mais vídeos do teu canal principal, viu? É porque eu não falo. Eu vi do Menino e o Mundo lá, que tu fala da questão da percepção dele, se é pra interpretar aquilo como sendo um mundo incrível mesmo, ou se é da percepção da criança sobre o mundo. Os bizarros peixes das forças abissais, fala da questão do valor de querer testar algo mais diferente, aquele argumento de se nem a vida tudo é explicado, para quem vai buscar explicação na ficção. Então é porque eu não comento, eu sou alguém que não comenta tanto nas coisas que eu vejo, sabe? É bem raro, na verdade. Eu comento muito no seu canal porque eu quero que os vídeos engajem assim, eu gosto de conversar com você. Mas enfim, por que esse vídeo eu acho legal? Tipo, eu vi o filme também do Arco da Reze, eu queria falar um pouquinho, só que eu não tenho muito o que falar, sabe? Então, tipo assim, esse vídeo, além de falar um pouquinho assim, pontuar uma coisa ou outra, ele faz algumas perguntas sobre Chainsaw Man, né? E como ninguém respondeu aqui, né? Eu falei, eu vou fazer o favor de responder como alguém que gosta de Chainsaw Man. Eu acho que eu consigo suprir as dúvidas dele, vamos assim dizer. E o cara que falou, não ironicamente, um dos vídeos que eu fiquei mais sem entender porra nenhuma. Eu também tenho dificuldade, tá? Principalmente pelo vocabulário dele, ou por alguma coisinha, questão de bagagem. Ele tem uma bagagem muito maior que eu. Mas eu consigo entender a maioria dos vídeos dele. É uma coisinha ou outra que eu não entendo porque ou eu não estudei ou é uma palavra que eu não conheço. Mas enfim. Falando agora sobre o filme, desculpa se eu tô meio desembolado hoje. Desembolado não, embolado hoje. É porque eu tô gravando de noite, assim, não tô muito confortável, mas eu vou fazer isso aqui mesmo assim. É o que eu achei do filme. Tipo assim, o Arco da Reze, eu nunca gostei tanto dele, né, no mangá, assim. Eu gosto, mas eu nunca foi um dos meus arcos favoritos. Eu não tava tão hypado pro filme, assim. Então, tipo assim, só que o filme, ele, pra mim, elevou o original. Eu peguei e comparei os dois lado a lado? Não, mas eu tô dizendo de impressão, assim. O filme me marcou mais do que o original. Principalmente por causa da sua execução. Tanto que eu dei 9 lá por respeito à execução, mas eu não senti tanto assim, sabe? Eu não fiquei abalado, achei incrível. Nem no começo, tanto que o Lê fala acho que ele fala nesse vídeo, né, que o começo dele foi um pouquinho chatinho, assim, do filme. Eu achei legal a partir do começo também, que é mais contemplação, mais questão slice of life, vamos assim dizer. A construção ali das coisas e na hora que chega a luta. Eu gostei das duas partes e, tipo assim, o Arco da Reze pra mim não é um dos meus favoritos, assim, sabe, da parte 1. E aproveitar também para falar do anime. Ele vai falando aqui as coisas, eu vou pontuando, eu acho melhor. E o vídeo tá em 1.25, tá? Dá para entender mesmo assim, o vídeo tem meia hora e eu queria terminar logo esse vídeo, porque daqui a uma hora eu tenho um compromisso. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Opa pessoal, Leque, e dessa vez eu vou querer falar sobre filme de Chainsaw Man. Primeiro, porque ele quer o canal sobre isso? Não. Normalmente eu não gosto de falar sobre série, porque é cansativo, um pouquinho mais denso, mas esse filme me dá a desculpa perfeita para falar sobre o anime, a primeira temporada, e sobre esse filme porque eu gostei demais. Primeiramente, Chainsaw Man pra você. Chainsaw Man. Tipo, não sou um mega fã, a primeira temporada não me impressionou, mas também não me decepcionou. Olha, pelo que você falou nesse vídeo aqui, eu acho que se você visse o mangá, você ia ter uma percepção diferente. Porque tudo... O que você reclama aqui é o que o pessoal mais reclama do anime de Chainsaw Man. Tipo assim, tem aquela questão de... o pessoal reclama que o anime de Chainsaw Man não captou a essência do mangá, assim. Não adaptou direito. Mas tem aquela pergunta, né? Uma obra só tem valor, uma adaptação só tem valor se adaptar a mesma mensagem, querendo fazer a mesma coisa, assim, do original? Não. Mas aí eu não vou entrar nesse debate, porque eu nunca fiquei refletindo sobre isso. Eu pensei essa coisa bem recentemente, na verdade. Mas assim, eu acho que uma adaptação diferente, ela tem valor se ela tiver uma coisa interessante. Sei lá, explorar mais uma coisa que não foi explorada direito, consertar algumas coisas. Mas tipo assim, o anime de Chainsaw Man, eu gosto também, acho legal. Mas eu prefiro mais o mangá. E eu acho que o que ele vai criticar aqui é o que muita gente critica no anime Chainsaw Man, assim, o pessoal que não gosta, sabe? Então eu acho que sim. Ele fala aqui no final, talvez ele
se impressione mais com o passatempo com o Chainsaw Man, tanto que ele pergunta aqui mais na frente, né, se a coisa lá que ele falou, a questão de Chainsaw Man dar uma virada, vamos assim dizer, mudar um pouco mais, ou se for o anime que deixou uma impressão meio estranha pra ele. Então eu acho que ele vai gostar mais sim de Chainsaw Man, muito mais. Mas eu vou elaborando isso ao longo do vídeo. Aquele típico anime que ele terminou, eu falei, legalzinho, legalzinho. Mas se eu esquecer, eu esqueci. E isso que aconteceu, isso é meio problemático. Se você viu meu vídeo sobre Ruby, se você esqueceu sobre a obra se deixou esquecer, às vezes é o pior de tudo que poderia acontecer. Por que, Lê? Porque eu assisti, senti uma coisinha e não me brilhou os olhos. E esse filme meio que prova isso, porque não é só sobre o que a obra tem a dizer, mas como ela diz, é tão importante pelo que a obra diz. Uma história boa, se for contada de um jeito ruim, pode se fazer e pode ser uma obra ruim. Então, basicamente, vou resumir a minha experiência com a primeira temporada, depois a gente fala um pouquinho do filme, tá bom? Vai ter bastante coisinha pra falar sobre o filme que eu gostei demais. É um filme quase perfeito, super bonito, bem feito. A animação é maravilhosa, a direção é maravilhosa, a composição de arte é maravilhosa, a composição temática, a composição textual, muito gostosinho, é realmente um filme muito bom. Então vamos falar sobre Chainsaw Man. Primeiro problema que eu tenho com Chainsaw Man na primeira temporada. O que eu senti. O que eu vou dizer aqui, a partir daqui da primeira temporada. Se você é fã, se você conhece o mangá, se você tá por dentro das discussões, se você pega o mangá de Chainsaw Man e, meu Deus, caça cada referência que o cara lá faz, a cultura nipônica, a filmes, que eu já tinha percebido isso antes, então, e acho que é um dos motivos do porquê e como foi feito essa adaptação meio, tá? Não confirme, nem negue, só ria de mim, só ria de mim, tá bom? E sem rir, sem confirmar, nos comentários. Assim, eu nunca vi análises tão profundas assim, as referências de Chainsaw Man, então, tipo assim, o que você fala nesse vídeo aí, que é a questão de como foi adaptada, a questão mais cinematográfica, eu só vi o pessoal reclamando disso e eu vou elaborar isso mais pra frente, assim, o que eu acho que causou essa sensação em você, e que eu acho que se você vê esse mangá, ia causar uma sensação um pouco diferente. Só, ele não pegou ainda, belezinha? Por quê? Porque pode ficar tranquilo que nenhum erro que eu falo na minha análise, em qualquer lugar, não passou antes do talvez eu tenha entendido errado, tá bom? A autorreflexão é a base de qualquer análise que eu faço, até mesmo para a obra ruim. Então a gente com uma obra que tem potencial. E esse é o problema que eu vi com Chainsaw Man, uma obra que só tinha potencial. Nada lá me brilhou os olhos, nada lá eu achei diferente, nada lá eu achei único. Eu só olhei aquilo ali e falei comum, e a melhor parte é estranho. Eu olhei aquilo e estranho. Achei interessante, mas não brilhou os olhos. Essa parte do Chainsaw Man de ter várias coisas estranhas, velho, eu acho legal porque eu já falei no post sobre o anime do Fujimoto, velho. E tipo assim, o pessoal mais comum respeita Chainsaw Man, e por ter coisa mais bizarra, assim, vamos assim dizer, mais fora do comum, o pessoal mais mainstream, assim, sabe? E o pessoal mesmo assim releva, dizendo que é algo artístico em vez de ser só bizarrice, vamos assim dizer, ou eles não encaram como uma coisa horrorosa. Isso já é bom, velho. Isso pra mim já dá um valor a mais pra Chainsaw Man, sabe? Principalmente como ele reflete no público comum. Porque quanto mais você tiver mais maturidade artística, melhor, né, velho? Então não precisa ser a melhor obra do mundo que tenha as melhores coisas disso. Se for uma obra legal que consiga causar isso no pessoal, pra mim já tá valendo. Principalmente porque Chainsaw Man não é profundo no que ele queria dizer. Ele instigava de... O Alexandre Esteves, ele tem um vídeo muito bom dele sobre Chainsaw Man, só que tem spoiler, velho. Esse vídeo aqui, ó, esse vídeo do Ale aqui, eu gosto muito desse vídeo, porque nesse vídeo, eu gosto no geral, assim, dos vídeos do Ale, não gosto dos vídeos de opinião dele. Puta que pariu, que aí não dá, velho, ele fala muita coisa que eu discordo, mas enfim. Esse vídeo dele eu gosto muito, porque ele fala com muito afeto, sabe, assim, que ele sentiu. E uma coisa que ele fala aqui, é que Chainsaw Man, ele é simples, mas ele é muito belo. Isso eu acho que combina muito bem, assim. Tipo assim, tem umas coisas que talvez eu acho que ele... que talvez você pudesse aprofundar mais, mas assim, ele fala aqui da primeira parte inteira do mangá, então tipo assim, se você pensar que isso vai tomar spoiler, mas se você terminar de ver a primeira parte do mangá inteira, talvez você trazesse esse vídeo aqui pra falar, sabe como é que foi, que eu acho que vai ser muito bom pra você, porque ele é muito bom, ele fala das críticas as críticas do anime, ele fala da questão, como o Fujimoto escreve, como isso é bem feito assim mesmo, sem ser algo extremamente incrível, sabe? Então eu acho que esse vídeo é muito bom. Esse aqui ele falando do anime. Eu não gosto tanto desse vídeo dele, embora eu entendo o porquê, sabe? Mas esse vídeo dele eu gosto muito. E acho que pode ser útil pra você, se você quiser dar uma olhada antes de coisa, né? Mas enfim, voltando pro react aqui normal. Demais na primeira temporada, ele refletia demais pra no final não dizer e nem significar tanta coisa. Ali, mas pô, é meio comum pra esse tipo de obra. Sim, então
se você não vai fazer uma análise mega profunda, nem tão simbólica, que não tem tanto simbolismo na primeira temporada de Chainsaw Man, só você pegar e comparar com um filme. Ou melhor, o simbolismo não é tão perceptível por causa da linguagem visual. Já vamos falar sobre isso. Então, por que eu ficaria instigado a procurar o simbolismo? Porque uma obra pode ter 1 milhão de simbolismos. Se a obra for chata, no final, é uma obra com muito simbolismo e chata. O simbolismo é uma parte muito interessante da obra. Ela intensifica a sua interpretação, ela multiplica a sua experiência. Acho que você chegar na parte 2, você descobriu uma coisinha lá. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler nenhum, do que vem posteriormente. Mas tem uma coisinha assim que eu acho que vai fazer você linkar assim, algumas coisinhas. Sabe o que vai acontecer lá na frente, você vê a parte 2. Ela faz você olhar para a obra de uma maneira diferente e para os seus elementos de uma maneira diferente, seja simbolismo sutil, simbolismo mais na cara ou simbolismo de ressignificação. E tudo isso tem no segundo filme. E por quê? Eu acredito que vai acontecer isso aí, uma ressignificação. Porque então, o que a obra está dizendo não me instiga. Ali pode ser simplesmente uma ressonância temática. Sim, isso existe. A ressonância temática de mundo, basicamente, que Chainsaw Man, o pessoal fala, não, Chainsaw Man é o mundo também, tá? É muito um tipo de escrita muito comum em mundo distópico. Velho, isso aí... O pessoal pontua muito, velho, mas eu nunca fui de relevar tanto isso, velho. Tipo, eu já vi muita gente pontuando na questão do mundo Chainsaw Man importante, assim, o mundo que eles vivem, mas assim, eu acho importante, mas eu nunca me importei tanto assim, sabe? Só queria falar aqui, só queria falar isso aqui. Acho que um exemplo mais comum de Chainsaw Man, e isso eu percebi na primeira temporada, só que eu não falava tanto disso porque esse tipo de mundo é muito comum em Seinen, mas vamos dizer assim, ali tá de combate. Vamos dar um exemplo de anime de combate. Se o pessoal é do canal de cortes, finalmente uns exemplos diferentes, me perdoem, canal de cortes na descrição, que é... Eu deixo você dar os mesmos exemplos toda vez, você pode falar a mesma coisa toda vez, eu sempre dou risada. Mundo como um personagem ativo de ressonância. Ou seja, Chainsaw Man, o protagonista não tem motivos, você não sabe pra onde a história vai, você não sabe o que esse mundo é, pra onde esse mundo vai, pra onde esse mundo vai. Você assiste a obra e você se sente tão perdido. Você não sabe pra onde vai, qual é o sentido, qual é a crítica, você não sabe o que a obra é ainda. E, sinceramente, isso não é um problema. E não foi um problema pra Chainsaw Man da primeira temporada, porque desde o primeiro momento que eu percebi o sistema é foda na obra, eu percebi, vai pra esse tipo de obra. E o pior, eu gosto desse tipo de obra. Alita, o Gun é uma das minhas obras e dos meus mangás favoritos. É um estilo de escrita que faz o mundo ser o personagem imutável e ser o personagem mutável ao mesmo tempo. Porque, literal, o que resume esse tipo de obra é o sistema é foda. Eu gostei pra caralho. Só que Chainsaw Man na primeira temporada não se mostrou pra mim o suficiente para o que ele veio. E nesse filme é exatamente o que eu concordo com eles, tá? É porque a primeira temporada de Chainsaw Man tipo assim, tem muita coisa que dá pra você se aprofundar depois que você descobre mais umas coisinhas. Aí, no caso, você faria uma reanálise, vamos assim, do começo. Mas assim, onde acabou, eu não acho tão bom, tá? Acho que Chainsaw Man, o pico dele, assim, da primeira parte é do próximo arco que vai ser adaptado, se você viu aí, o arco dos assassinos internacional. E o último arco que dá a parte 1. Esses dois são o que o pessoal mais clama, assim, vamos assim dizer. E tipo assim, o anime em si, eu acho que ele acabou numa hora muito ruim. Tipo assim, é foda, porque tipo, nós tivemos um filme maravilhoso da Reise. Se não tivesse acabado lá, não ia acontecer isso, sabe? Então, tipo, ficar no IC já tendo coisa boa, né? Vamos agradecer depois do filme da Reise. Vamos agradecer. Faltava, o que eu sentia que faltava em Chainsaw Man. Então vamos agora pra ressonância, que acho que é o que o pessoal mais reclamou, mais plasticamente reclamou, que é a direção de arte, de composição de arte e composição visual da primeira temporada. Resumindo, filminho. Vamos dar um exemplo de uma outra. Ele vai entrar nesse ponto. Outra obra que faz isso, dessa vez eu vou ter que ser caricatural, me desculpem. Frieren. Frieren também é estupidamente filminho. Leio. Como não entenderam Frieren, né, Eli? Mano, eu vi o vídeo do Frost, velho, ele falando que o torneio dos magos é só lutinha, velho, Frieren se perdeu, velho, e elogiando o Mushoku Tensei, puta que pariu. Eu falei, eu ia fazer um vídeo respondendo assim, na boa, assim, sabe? Eu falei, quero não, velho, quero não. Do que você quer dizer filminho? Eu não digo filminho pra nem engrandecer, como técnica de cinema, como composição visual, mais vamos lá, mais menos lúdico, como composição visual mais sequencial, como o anime, como cinema, como arte, como técnica, porque isso é muito importante para a animação do Japão. Se você estudar um pouquinho sobre a animação do Japão, antigamente a animação, porque como a animação era feita? Vou fazer meu filme de animação. Eu pensava assim, animar é difícil pra burro. E eu vou fazer meu filme pensando na forma mais fácil de animar. O filme não faz isso. Sabe uma época que o filme fez isso? 1920 ou 1930. Quando o som foi colocado, onde a tecnologia era muito ruim. Aí você não podia mexer a câmera. Então aqueles filmes com câmera rodando, com enquadramento bonito, você limita os filmes à tecnologia. Que é o quê? A gente passa anos e anos vendo filmes com a câmera movendo, se mexendo, sem som, mas a câmera se mexendo, movendo, quadros maravilhosos. Só pra falar, vê se você tá vendo aqui, ele deixa o trailer aqui pra não dar muito spoiler, porque o trailer já é liberado pra todo mundo, né? E o que é mais importante é o que ele fala, tá? É a bagagem dele.
Não em si o vídeo. O vídeo não é pra ser aquela editzinha, tudo coisinha, porque o cara trabalha e do cara não tem muito tempo. É igual no meu caso também, eu já falei um inscrito que, tipo, eu não tento elaborar tanto minha edição, eu tento ter mais valor no meu vídeo do que é dito, assim, sabe? Claro que, tem gente que fala a mesma coisa que eu, mas é mais raro, sabe? Ainda mais difícil nele aqui, no caso, ainda mais na comunidade anime. A composição do personagem. Tem até um filme que brinca um pouquinho sobre isso. Que é a. Esqueci o nome do filme. Que a cena que eu tô pensando aqui a cena é que a atriz tinha uma voz horrorosa. E quando ela foi pra filme, isso não fez. Deu um problema pra ela. E ela tinha que ficar toda travada na atuação dela, porque se ela mexesse pra um lado, o microfone não pegava. Se ela mexesse pro outro, o microfone não pegava. Eu estou enrolando pra dizer que o cinema para a animação, principalmente japonesa, foi muito importante, porque a gente percebeu, estamos muito refém de pensar na história da forma mais fácil, que é produzir. Não da melhor forma, que é contar. Acaba, animador, é o seu papel. Se vira pra fazer a cena que eu quero fazer aqui. Isso é muito importante. O problema, de novo, é que a gente acaba, em vez de Chainsaw Man usar a linguagem cinematográfica pra engrandecer as cenas, você limitou Chainsaw Man à linguagem do cinema. A linguagem... Exatamente. E é isso que o pessoal reclama. O pessoal fala que Chainsaw Man... Tanto que você pode notar isso. O que o pessoal mais reclama da primeira temporada, que ele erra assim no que ele quer... o que é Chainsaw Man... É que pode ver no primeiro episódio, quando o Denji se transforma no motosserra, o anime, ele continua num tom sério, sabe? Você vê a música, aqueles tons escuros assim, sabe? Aquela cena de violência. Você nota que ele tá instigando você pra interpretar aquilo como ser algo sério, sabe? Você pode não interpretar, mas você consegue entender as técnicas que ele tá querendo você, instigando você pra ter aquela interpretação. Só que o pessoal fala que ele erra aí, porque quando o Denji se transforma no mangá, ele sai pisando assim uns bichos, gritando que não doido, velho. E tipo assim, como não tem a música séria lá, e a questão cinematográfica, assim, eu acredito que foi isso que capou sua impressão, velho. Eu tenho quase certeza. Tanto que o mangá, ele é mais rápido. Quando o Denji se transforma, vai ter luta. É extremamente rápido, assim. Então, e tanto que o traço do Fujimoto, por ele não desenhar tão bem assim, pose dinâmica, isso dá uma característica, assim, uma identidade pro traço dele. Eu fui interrompido aqui, me esqueci onde é que eu tava. Assim, lembrei. Então é basicamente isso. Nas partes de ação, fica mais rápido. O traço do Fujimoto, por ele não ser tão realista assim, no quesito de proporção do corpo humano, sim, mas nas lutas dinâmicas você consegue notar isso. Eu acho que isso distanciou o pessoal de interpretar que era pra ser algo mais sério. E deu aquela impressão de ser algo mais caótico, caricato, sabe? Então acho que essa foi o que capou o anime pra você. E a principal crítica do pessoal, você pode pegar, e o pessoal que reclama do anime, eles vão reclamar principalmente disso. E o pessoal que gostou vai elogiar. E como ele vai falar aqui, eu podia deixar só ele elaborar aqui, porque ele basicamente vai falar que por o anime usar a linguagem cinematográfica direto, por ela não mostrar assim nas partes de loucura, vamos assim dizer, sei lá, ser mais experimental, essas coisas, ela deixou a coisa mais comum. Não engrandeceu, sabe, assim, pros momentos, pra ter essa diferença, assim, de tom, essa cruzada de linha do nada. Mas ele vai elaborar aqui, mas você vai entender o que ele tá dizendo. Realista. As referências que ele usa para jogar pra casa do chapéu. Dá mais um exemplo agora como Frieren, porque esse tom mais sóbrio que Frieren. Sim, ele vai explicar com o Frieren também, vai dar o exemplo, vai ficar óbvio de entender. Muito bem esse tom, na história que ele faz, na composição, exemplo, a cena do vestido. Mas quando o Frieren teve que ser lúdica, quando teve que fazer brilhinho, colocou câmera pra rodar, colocou a tela distorcendo, colocou a animação. E detalhe, isso é do anime de Frieren. Aquela luta de Frieren, ela é mais exagerada, ela é estendida mais no anime, e os poderes da Frieren é mais destrutivo, assim, é mais devastador. Tanto que eu não vou ficar comparando aqui não, esse vídeo não é sobre Frieren. Mas fique sabendo isso, tá? O mangá de Frieren, as lutas são mais curtas e não é tão destrutivo assim. Tem a questão do anime, você ter a música e as cores pra ajudar mais, mas assim, né? Tem essa diferença. O Frieren é um mangá, ele não estende tanto as lutas como o anime. Ele não dá tanta grandeza na luta. Mas isso é uma maneira boa, viu, de utilizar o que ele tá falando. Tipo, o Frieren ele é mais cinematográfico assim, só que na hora de ser fantástico, pra engrandecer essa parte da fantasia dele, ele é fantástico. O Chainsaw Man não. Até quando o Denji aparece com 3 motosserra, do na mão na cabeça, o bicho ainda tá sério. Ainda tá cinematográfico. Não é pra ser desse jeito, é pra ser trashzeira. É trashzeira, é por aí.
se torcer. Quando usou a técnica lá do Stark, lá na cena do dragão, como se tivesse uma câmera pendurada, foi muito proveitoso. Mas quando o dragão teve que cair do céu e bater no chão, teve a animação comum de impact frame que a animação mais lúdica se deixam ter. Então, o que isso significa e do porquê eu acho que isso foi feito na primeira temporada de Chainsaw Man, porque Chainsaw Man tem muita referência e bebe muito de filme. Essa segunda temporada deixou isso ainda mais escancarado. Mas aí que tá, tem muito mais referência de filme, seja na abertura, seja na composição, seja de outras obras. Chainsaw Man bebe muito. Eu acho que o que eles fizeram errado, velho, foi achar que era filme... que era basicamente o que eu quero dizer é que era pra eles ter feito mais como se fosse um filme trashzeira, sabe? Eu acho que seria muito melhor e o pessoal ia amar mais o anime. Até o pessoal que gostou do anime, mesmo sendo mais cinematográfico assim. Acredito que foi isso que eles pensaram, porque o Fujimoto, velho, faz muita referência a cinema mais trashzeira. De muitas obras. Não porque eu não senti isso na primeira temporada, é porque tem o mesmo tom. É porque, desculpa, eu tô tentando enflorear pra deixar mais... Não, é porque tem o mesmo tom. Não, é isso. tá óbvio. Por não ter essa diferença, assim, você consegue notar que eles estão... Eles estão aplicando a técnica, só que de uma forma muito resumida, sabe? Dava pra explorar melhor, velho. Engrandecer mais o que tá dizendo. É tipo um capítulo que eu gosto muito de Blue Period, que é um mangá sobre arte, que o cara lá, ele tá na universidade, ele tá pintando alguma coisa, né, o quadro, pra fazer a questão dele. E aí o professor vê e olha, você vai fazer o quê? Uma pintura. Aí o professor pergunta, qual o sentido de você pintar isso? Aí ele fica se perguntando, por quê? Obviamente, o que o professor queria dizer é que uma pintura é a melhor forma de você transmitir isso. Por que você vai transmitir com a pintura? Por que você não vai transmitir, sei lá, você não vai esculpir num tijolo? Por que você não vai, sei lá, usar tal ou outras ferramentas? Por que você vai usar esse pincel? Por que você não usa suas mãos? Por que você não usa não sei o quê? Você tem certeza que essa forma que você está fazendo é a melhor forma de expressar o que você quer? Eu ia falar um pouquinho aqui que o pessoal mistifica muito a arte, no sentido que, tipo, eu não consigo entender arte. A arte é, tipo assim, você consegue racionalizar muita técnica da arte. O mesmo tom pra tudo. Se tudo tem o mesmo tom, nada tem o mesmo tom. Nada é diferente. É aquela frase dos Incríveis, né? Se todo mundo é especial, então ninguém é. Então, se tudo no Chainsaw Man é cinematográfico assim, essa linguagem, então não faz ela ser mais especial por ter uma parte diferente pra ter essa mudança e engrandecer mais uma parte ou outra. O que ele quer dizer? Dos momentos mais contemplativos e sérios, dos momentos mais trashzeira, se tivesse, né? Tudo é igual. Se tudo é igual, foda-se as referências. Eu não consigo perceber, porque é tudo igual e tudo fica assim. Sim, e se nos momentos trashzeira fosse mais escrachado, ia ser melhor, né? Por isso que ele elogiou aqui o referência a Sharknado, né? E isso é um problema que eu tive muito com o Chainsaw Man. Isso é um problema, não, sabe por quê? Porque esse tom mais sóbrio, esse tom mais filme década de 30, 60, porque esse tom da primeira temporada de Chainsaw Man mais realista não é ruim por per se, porque quando você entra em contraste com aquele mundo louco, com os poderes malucos e com os personagens completamente fora da casinha, dá um contraste legal. Só que o que ele vai pontuar agora, ó. eu senti na primeira temporada, o contraste é capado no filme. Você não quer deixar maluco demais pra não destoar com o filme. Porque tem aquele que Tarantino, aquele que Nolan de cool, de legal, que limita o quão maluco os personagens podem ser. Então, na verdade, eu não deixei o mundo mais sóbrio pra quando vier a loucura, esse contraste ser angustiante. Eu, ao contrário, eu deixei o mundo sóbrio pra que as esquisitices do mangá não brilhassem. Então, pra mim, tem o que... É isso que o pessoal reclama. Que isso, ser usado 100% do tempo, capou esse lado do mangá que o pessoal gosta muito. Tanto que vai ter, eu tenho certeza, Lê, se você ler o mangá de Chainsaw Man, é só a parte 1 mesmo. Vai ter muita coisa que você vai adorar, velho. Assim, julgando a minha impressão, sabe? Eu acho que você vai adorar. Artístico que tem essa segunda temporada, desse tom mais sóbrio, pra quando vem a loucura doer ainda mais. É tipo, tá escuro, vem o brilho do nada e cega. Não, tá escuro e vai aos pouquinhos ficando mais claro, mas nunca fica claro demais pra não te incomodar. Pra mim, Chainsaw Man é isso. E pra mim, a primeira temporada só fez desse... Controle de ritmo de informação, né? Não tacar tudo de uma vez assim. Você pode fazer assim, tacando de uma vez, mas ele vai mudando. Ele tá falando aqui que você mudando os tons um pouquinho, você faz o público ficar mais à vontade, assim, porque a primeira temporada ela é mais séria, e esse filme aqui, ele é mais lúdico, assim dizer. Tanto que tem aquela cena, né? Denji, ele tá batendo nas coisas com coisa, faz aquele barulhinho de desenho animado. A animação distorce pra caralho também, fica mais caricata. A cena do Denji montando um tubarão já é coisa doida. Então, tipo, ele tá falando isso aqui, que foi uma técnica inteligente pra ser mais sóbrio pro pessoal que viu a primeira temporada, não viu o mangá, por exemplo, e gosta desse filme por ser mais parecido com o mangá. Mas pro pessoal ter essa mudança de tom, sabe? Isso
agrega pro pessoal nas próximas temporadas continuar com essa mesma forma de fazer, né? Jeito pra vender pra ocidental, porque eu não queria chocar com o público. Ao ponto que a melhor cena da primeira temporada é a do vomitão. Cara, essa... Que foi a cena que filtrou muita gente. O que eu vi de gente falando, ai, não, deu. Ai, não, deu. Que é a primeira forma, exatamente pra isso. É a primeira reset de percepção. É a melhor cena de Chainsaw Man da primeira temporada. Fácil. Mas ela é horrorosa. Eu penso, né? Eu não vou nem falar, tem um capítulo que... Mano, o Fujimoto é meio doido, velho. Mano, ele abre um capítulo com um vruco. Ele abre um capítulo com um vruco com várias mulheres, velho. E foda-se, tá ligado? Por quê? Porque foda-se, que é o Fujimoto. Ela me dá vontade de vomitar. É pra isso. É pra ser corno. É pra ser filho da puta. Como você agora. Respiração automática, desligado. O Chainsaw Man tem muita quebra de expectativa, velho. Isso é maravilhoso. Nossa, velho, tem um bagulho. Não vou falar, não. Isso aqui eu vou deixar ele experienciar. Acho que ele vai adorar isso aqui. Piscar automático, desligado. Você tá sentindo... Eu só vou dar uma dica. Vai ser uma coisa extremamente construída pra parecer que vai ser séria, quando do nada vai ser finalizado de uma forma ridícula, de propósito, tá? Você vai entender. Sua camisa e a sua calça, e você vai perceber que você não consegue ver atrás da sua cabeça. É pra ser corno, é pra ser filho da puta, é pra você lembrar disso daqui. Você tá comendo, até acabar de comer e o seu estômago embrulhar. Porque a arte não é sobre ser confortável, é sobre causar sentimentos e experiências. E isso foi a única coisa que eu olhei pra Chainsaw Man e falei, puta que cena, filha da puta. Eu olhei pra aquilo, eu pausei na hora, comecei a arrepiar e falei, ai, que coisa horrorosa. Ai. E voltei pra assistir com mais motivação do que aquela mortezinha lá da menininha, do que a relação dele com a Power, com o menino. Eu também não ligo a He-Man, velho. Eu não sei porque o pessoal adora ela. Eu acho que é questão de morte, assim, gostou. Eu tô cagando pra He-Man, velho, também. Lá, do que as cenas da Makima. Não, essa foi a melhor cena de Chainsaw Man pra mim. Seja pelo viés de dude diferente, que eu não vou mentir, que um vomitão. Vomitão na boca do outro, e depois o cara ainda engole. Ui, arrepiei, puta que pariu. Não é algo que você vê todo dia, mas não é só viés do diferente. É literal. Era isso que eu queria mais de Chainsaw Man. Mas vomitão? Não. Esse contraste do estranho e do caricatural, do quebra de padrão, que a obra se propôs, mas ia de uma maneira meio contida. E a segunda temporada... E no mangá não é contida, né? Pelo menos essa é a impressão que o mangá passa mais. O arco da Reise é exatamente isso. O segundo arco, ele é mais simples do que a primeira temporada. Tem muito menos o que dizer do que a primeira temporada, mas ele sintetiza o que Chainsaw Man é. E sintetiza tudo muito melhor do que a primeira temporada. É 1h40 de arte. Ao ponto que eu acho um puta de um erro o Chainsaw Man da primeira temporada ter terminado onde terminou. Por quê? Chainsaw Man vira Chainsaw Man, ou eu percebo Chainsaw Man como Chainsaw Man no final desse primeiro filme. É o que eu falei. Eu acho que se você lesse o mangá, você não estranhar tanto. Ou você ia ter uma conexão melhor. É o que eu tô achando, sabe? Já falamos demais sobre a primeira temporada, e tá vendo porque eu não gosto de falar sobre série? Mas vem comigo, vamos falar sobre esse filme, que é absurdamente simples, e tem um começo chato pra burro, reflexivo pra burro. Eu gostei do começo, tá? Eu não achei chato assim, não fiquei entediado assistindo, eu gostei do começo. Maravilhoso. O começo de Chainsaw Man, ele vem exatamente pra fazer esse contraste com a ação desenfreada, com o interno e externo do personagem. Basicamente, é pra criar ansiedade, porque o silêncio antes da tempestade, e isso foi muito bem feito, muito bom. Duas cenas que provam que esse tom mais filme, que esse tom mais uniforme, mais filme be-like de se fazer. Acho que a abertura da primeira temporada é o que mostra como você carrega a bolinha de boliche, como o cara esquiva com movimentos minimalistas, como... Que o pessoal fala que é rotoscopia, o pessoal fala que não é, né? Fica aí, eu vou beber água e já volto. Como os enquadramentos, a fotografia e a cor é usada de uma maneira mais, entre aspas, seja realista, ou seja, de uma maneira um pouquinho cinematográfica, no sentido de escola mais clássica de cinema. Aí vem esse filme, que já começa preto e branco. Delícia. Já começa com animação e composição não usual. Que já começa pra te instigar. E a metalinguagem do começo, lá nos filmes, pra brincar com a própria linguagem que vai ter esse filme, pra brincar com a própria mensagem que vai ter nesse filme, como um resumo e também como uma antecipação, como a própria manipulação, e pra mostrar o quanto o mundo é foda, e também pra mostrar a mentira se manifestando na verdade, e a verdade se manifestando na mentira, e também a visão dos personagens pelo mundo, pelas pessoas e por quem elas vão ter que salvar. E é muito importante esse tipo de complexidade. Lê, mas por quê? Mas não quer dizer tanta coisa assim? Não quer dizer tanta coisa. Não é algo ultra mega profundo, mega blaster, pau. Não, mas não é sobre isso. Porque o contraste vem de um ser absurdamente simplório, que é o Denji. O Denji é um puta de um protagonista bem feito, viu? Muito bom. Com a Makima. É um ser absurdamente simplório. Eu gosto de uma coisa da primeira parte de Chainsaw Man,
Na verdade, fala, a Makima que fala, né? O Denji tem uma questão interna dele que eu lembro assim, ele não fala. Acho que a Makima puxa isso no final da primeira parte e na segunda parte que o pessoal fala que o Denji não precisava, a segunda parte trata essa questão do Denji, por isso que a introdução da Asa, né, que é a outra protagonista, deuteragonista, né, da coisa, o protagonista no começo, é importante para tratar esse lado dele que ele não revela aqui na primeira parte. Mas o Denji tem uma questão meio oculta, que a Makima só vai ser revelada pela Makima lá na frente, né, uma coisa que ele esconde. Doer contra seres que estão no seu mais alto nível interno e externo de reflexão, de adequação, de estarem quebrados. E aí que entra a própria ansiedade que é se colocada nessa história. E aí a gente sai desse ponto dele se apaixonando e blá blá blá, como ele fala lá mais no final, que tá, pode ser mentira, mas o sentimento foi verdade, que é basicamente esse é o ponto que é aquele um Alf Dieren faz, de ficar repetindo o tema, mas o como você faz e a variação desse tema sendo repetido, que torna super, super efetivo, porque você consegue não apenas olhar pro tema de uma maneira diferente, como o tema é abordado e complexado de maneira diferente. Aí a gente vem pra Reise, que acaba. Mas era tão óbvio. Não é pra ser óbvio. Não é pra ser óbvio. Não é pra ser óbvio. Se você achou que era óbvio que ela era o que ela era, eu verdadeiramente gostaria que você treinasse um pouquinho mais a sua análise simbológica pra você interpretar as coisas. Aquele sorriso amarelo, aquele sorriso descontrolado. E cara, o Deiji vomitando a flor foi muito legal, velho. Que pariu, que cena interessante. E com o final que eu vou falar do final, que o final do caralho, eu adorei aquele final. E eu acho que aquele final, se não fosse pra filme, ficaria menos efetivo, tá? O final amarra com uma narrativa de filme que é uma sacanagem. Mas vamos lá. Acaba, no momento. Lê, mas, pô, essa é uma risada, tal. Pô, mas no momento que apareceu a aranha lá, no momento que apareceu a aranha, a teia. Verdade que eu vou ter que explicar uma simbologia tão básica assim, porque não é pra ser mistério, é pra criar ansiedade. Por isso, quando aparece aquela ceninha lá na escola. Essa questão da. Eu não sei se ele fala nesse vídeo ou se eu que pensei isso, mas tipo assim, essa questão da aranha. A pessoa que tá vendo pela primeira vez, até ela vai assimilar isso depois, se ela perceber, né? A pessoa que já conhece essa técnica, aí ela vai falar, vai acontecer isso aqui, vai acontecer mesmo, ela vai ter essa questão. E tem gente que vai ver isso aqui e vai falar, conheço obra que aconteceu isso aqui e fez o óbvio. Teve obra que fez isso aqui e beitou, não aconteceu. Isso aqui é o quê? Vai acontecer o quê? Então tem esses dois tipos de pessoa, né? Como aparece aquela cenazinha análoga a terror, é pra criar ansiedade. Porque não é ansiedade de susto, de jump scare. É ansiedade pela possibilidade do que vai acontecer. Porque naquele momento só a terceira pessoa, né, que já vê as duas coisas. Aí fala, será que isso é verdade? Será que é bem? Em Chainsaw Man, isso é bem filha da puta, velho. Se você viu o capítulo 224, você sabe o que eu tô falando, né? Não, 223 no caso. Aquela bandeira, você sabe. Aquela bandeira foi filha da puta, velho. O Fujimoto sabe o que ele tá fazendo. Existem duas coisas, verdade ou mentira. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você tá preparado pra algumas dessas duas coisas acontecerem? E quando acontece, aconteceu. E a simbologia do avião, filho da puta, velho. Simbologia do avião, corno do caralho. Eu gostei da simbologia do avião. Eu não peguei a simbologia do avião. Não era pra ser o quê? Eu não peguei. Passando perto e passando longe. Não vou explicar porque eu já falei, não gosto de explicar simbologia, não. Só o que eu acho bem basicão pra exemplificar. E acontece a mentira. Nossa, o que acontece? Pensei numa coisa aqui, mas não vou falar o que é, não. O que eu acho que é o avião, não. Lá, que a gente já sabia o que iria acontecer, o que a gente ainda não sabia é a intensidade. Depois a gente entra com o próprio simbolismo do festival, com o próprio simbolismo do contraste do assassino com a própria Reis, que é o contraste falso. Cara, E aquele assassino é muito bom, né, velho? Na hora que ele bota, ele já entra, você já nota que o ritmo do filme, o tom do filme vai mudar logo, né? Uma quebra de mudança de tom muito boa, né? Nossa senhora. Pista falsa que a obra colocou, eu gostei. Eu entendo quem não gostou tanto, porque como é um filme, ele tem que ser um pouquinho mais contido, não é uma série. E tem conteúdo aqui para ser uma série um pouquinho mais lenta. Então ele decidiu deixar as cenas mais lentas para acelerar outras. Então o desenvolvimento do assassino, que eu acho que você percebeu, eu acho que é um paralelo direto para o que ela tá fazendo, mas isso é uma trilha falta pelo que ela conta lá no final. E é muito interessante. Exatamente porque quando entra aquele embate, qual dos dois é verdade, acontece esse lá, e aquele assassinão acontece lá. Porque, ao contrário, porque o capricho que ela tava fazendo é porque ela estava sendo caprichosa. O outro lá é porque ele tava sendo mentiroso. Maldade de ação e o outro, maldade por ser mal. E aí a gente vê lá, matei esses dois aqui pra vocês não quererem fugir, pra vocês verem como... Pessoal, detalhe isso, né, que a Reise, ela não é uma vilã, uma antagonista ruim no quesito, ela não faz maldade sem necessidade, sabe? Ela tenta não matar muita gente, essas coisas, tanto que ela poupa várias pessoas que não tá envolvidas, só se entrar no caminho dela.
como sessão limitada, só pra não matar mais gente. Que esse é o ponto que ela está sendo colocado, e depois ele é refutado pela própria lá no final, quando ela fala lá da frase, porque eu não te matei quando eu te vi. Pega um pouquinho, se você não pegou, pega um pouquinho, isso não é muito não na cara, tem várias outras coisas simbólicas, tipo a cor verde, a cor vermelha, a estrutura, a adequação de cena, a composição de cena, a forma que as lutas colocam, e isso é muito importante, que acaba acontecendo, porque o filme ele é muito simples, então você pega tudo, no minuto 40, que é quando o filme, entre aspas, começa, eu já tinha pegado tudo que aconteceu no filme. A única coisa que eu não peguei o que ia acontecer é, literal, a decupagem dos acontecimentos, só que ia acontecer. E vamos falar sobre o romance, a percepção do romance e o debate sendo colocado aqui dos ratinhos. É legalzinho, tá? É legalzinho. Não vou mentir não. Como eu já falei, nada com mega profundidade, mas a história ainda tá se contando. Então, agora não ter a profundidade que eu gostaria de ter, eu não sou do tipo que gosta de correr apressado pra comer cru. O mais importante não é a profundidade, mas o como foi feito. E o como foi feito foi instigante pra caralho. Seja pela composição, pela animação, pela estrutura, pela composição dos personagens. Se eu falar com os animes complexos aí, não inova em nada no debate, o pessoal fica puto, aí vai falar da execução. Aí o mesmo pessoal que reclama de execução de outras coisas, né? Mas ok. Mas eu não tô criticando o Ledão, eu tô falando de outras pessoas aqui que me veem a mente. Um debate sendo feito com um personagem que você tá cagando não é tão interessante. E literal, o contraste que a pergunta que foi feita não era pro Denji, mas tinha que ser feita pra Makima, como acontece lá no final, é isso que eu queria. Achei foda-se, e quando eu achei importante foi quando foi importante. Por quê? Porque o Denji ele é um personagem absurdamente previsível, ao mesmo tempo que ele é muito, muito, muito louco. E é aí que nasce o personagem da própria complexação da sua simplicidade, que torna ele divertido. Porque você já sabe a resposta do Denji antes mesmo da pergunta ser totalmente formulada. Então, a instigação não vem do que o Denji vai falar, mas a resposta que o Denji, a reação à resposta que o Denji vai falar, que é literal na cena da mordidona. Cena da mordidona, que eu gostei pra carada. Não consigo mais falar, perdão. Eu gostei muito da cena da mordidona. E depois a gente tem o que a série tem de melhor. Caba, é muito isso que eu falei. É aí que a cena sai da sua inspiração de filme. A câmera tá num canto, aí a câmera vai pro ângulo de saída, aí a câmera volta pra ela, aí a cor bate de trás da Reise, que muda a composição, aí depois a cor dela na piscina muda, aí depois tem a questão mais sensual de aprendizado, tem a mentira da escola, aí tem a mentira da cena do nadar, aí tem a conexão humana deles, depois disso tudo, que é filminho, composição, mas as cores nunca se deixam você esquecer que você tá numa animação. Não porque cor não é usada pra filme, pelo amor de Deus, sabe? Mas sim, a cor forte, a mudança de traço, e a mudança até mesmo de estilo de animação, de andar, daquela animação, daquele rosto cansado da Raze, porque animação não tem microexpressão. Então você trabalhar a reação dos personagens em microexpressões é meio difícil. Então você mudar a composição da estrutura da animação, fazendo que aquele rosto da Raze, quando ela tá lá, olhando pra cima e a chuva caindo, parece que até que é outro personagem, porque foi desenhado de uma maneira diferente. Ah, é isso, pô, é isso. E é isso que ele quer, né? Ele tá reclamando que no caso aqui ele tá falando de estilização, não linguagem, né? Ele tá falando que a estilização da Reise mudou ali pra mostrar aquela... intensificar aquela cena. E pro Chainsaw Man não fazer isso na primeira temporada, né? Continuar tudo filminho e não mudar a linguagem pra algo mais trashzeiro, como eu falei. Eu tô sendo prolixo, né? Eu vou parar, tô sendo prolixo. É a fusão do que tem de melhor com filme e filme. É que eu tô explicando porque o carinha aqui, ele falou que não entendeu, velho. Tá entendendo? Será que eu não entendi também? Será que eu não tô entendendo o vídeo? Será que eu tô achando só que eu tô entendendo? E o que se tem de melhor com animação. Tá? Depois disso tudo, vinha aquela loucura das lutas. Nossa! A luta, as mortes, as explosões, o poder, o simbolismo do... Porque não é uma bomba, é fogo de artifício. É como o poder dela coloca. Pô, meu, ela tem uma cordinha de puxar no pescoço. Como é que tu não percebeu? Eu percebi e olha que eu não manjo porra nenhuma, meu. Sobre Chainsaw Man não me importa. Como eu falei, Chainsaw Man pra mim tava naquele, só esqueci. Uou, delícia. Delícia mesmo. Delícia mesmo. E vem toda a cena. E eu não entendi tão bem o que você estava querendo falar sobre linguagem de cinema e linguagem de animação, que são obras diferentes. Eu acho que o que mais sintetiza é o começo, preto e branco. Mano, se você não entendeu até agora, velho, eu já expliquei aqui. Eu não sou o melhor explicador do mundo, mas eu já expliquei aqui, velho. Ele já explicou também, velho. Mudança de traço e a cena do Sharknado, que é você não tá limitado pela linguagem do cinema. Você usa a linguagem do cinema. Tá me funcionando? Tá me funcionando. Não me funciona mais? Toma, Sharknado. Sim. Exatamente. Usar nas partes mais sóbrias, como ele fala. Na parte pra ser mais escrachado, mais trashzeira. Apelar pra animação. Você pode ser mais escrachado. E funciona muito bem pra ele. Bater no chão, quebrar quadrado e ter um T-pose lá no meio da... Quebrar quadrado. Eu ri muito quando eu vi isso da primeira vez. Foi quebrar quadrado. Ele tá falando da animação que simplifica o traço, tá ligado? Pra ficar mais fluido. Aí quando quebra assim um objeto, tipo um prédio, tem aquele monte de quadradinho voando. Deixa eu ver, eu acho que eu consigo ver aqui. Quando mostrar uma cena eu pauso pra mostrar. Porradaria
tubarão foda pulando no meio das coisas, redemoinho de sangue e rio de sangue. Nossa, que delícia de se ver. Porque aí você não sente que uma linguagem tá canibalizando a outra. Todas foram usadas a 100%, em vez de virar 100%, virou 200%. É isso que tinha que ser feito na primeira temporada. E a cena do Sharknado é o que sintetiza tudo. Lê, mas é porque no começo era pra fazer referência aos filmes mais mainstream. Sharknado é filme B, blá 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 blá. Foda-se. A sua obra não é sobre fazer referência às outras obras. Você usa as outras obras como referência dentro da sua obra, né? E pelo que o pessoal me fala do mangá, aí você que lê o mangá, fala que essa dicotomia dá no mangá desde sempre. Ele só decidia. Não consegui pausar. Pra mim, que entra naquele ponto de que, pra mim, fizeram isso pra diminuir um pouquinho a esquisitice do mangá. Pra mim, é o ponto importante da obra. Pra gerar desconforto. Aí tem uma luta e vamos ser Zé Lutinha? Vamos ser Zé Lutinha? Acaba. Como o Denji ganhou, eu gostei pra caraca. Só que tem um probleminha, tá? Se o poder dela é fogos de artifício, há fogos de artifício que explodem. Que explodem embaixo d'água, tá? Que lê? Tem fogos de artifício que explodem embaixo d'água. Mas aí, eu não sei o quanto da estrutura de poder de Chainsaw Man ela é calcada na realidade, tá? Olha, mas eu só vi como ela explodia. Gente, literal o autor tá pegando a realidade e fala, isso me serve, isso não me serve, isso me serve, isso não me serve. É nisso me serve, nisso não me serve, que eu não sei se pega isso tudinho, porque isso dá uma interpretação que talvez quando ela caiu na água, que foi quando eles tiveram a real conexão, porque tem a parte até mesmo mais sensual, foi aí que ela meio que decidiu desistir, muito mais do que ela não tinha o que fazer. Mas aí uma interpretação que de verdade eu acho que eu teria que pegar um pouquinho mais do que é Chainsaw Man pra ter esse tipo de interpretação. Ponto. Eu acho que não, Lê. Eu acho que só foi uma coincidência mesmo que o Fujimoto esqueceu. Porque, tipo assim, esses personagens que é coisa mais manifestação de algum material, tipo bomba, motosserra. Eu ia entrar num ponto aqui do Denji, mas não. Mas, tipo assim, questão mais mas eu gosto mais do quesito de coisa que é conceito, porque basicamente os Demon Chainsaw Man é manifestação de conceito. Então, tipo, eu gosto mais quando o Fujimoto elabora os poderes em questão de conceito. Eu acho que você vai notar isso também, mas assim, a questão da Reze, eu acho que ele só esqueceu mesmo, porque tem... Mas vai saber, porque tipo assim, eu não sei se tem um simbolismo, mas por exemplo, o Demônio Aranha, que eu já tô falando dele aqui, porque ele aparece na primeira temporada, não sei se você lembra dele, é uma mulher com várias pernas. Ela tem um poder que não tem nada a ver com a aranha, assim, uma coisa nela. Eu não sei se a pessoa que tava, que tem um contrato com ela, botou aquilo nela, mas nada disso foi explicado até agora, ou tem algum simbolismo com a aranha, ou é referência a algum filme, que faz ela fazer aquilo, mas que eu saiba não, tá ligado? Não. Mas no quesito de conceito, assim, coisa mais conceitual mesmo, assim, sem ser coisa física, assim, que eu tô falando, assim, tipo Demônio da Bomba, Demônio da Motosserra, eu gosto mais, eu acho que o Fujimoto faz muito bem, mas eu não posso falar aqui porque os dois personagens que eu tô lembrando aqui vai dar spoiler, então eu não posso falar. Um da segunda parte, um que aparece aqui na primeira, quase tudo dele, né? Mas não quero dar spoiler. E agora, vamos dizer sobre o final. Que o final de Chainsaw Man, até esse final, mano, que filme bonito, que filme legal. Nada até então no filme tava, uou, tá pare, final filha da... Que final bom. Tá, vamos lá. Por que esse final de Chainsaw Man, ou final, é tão bom, é tão catártico? Lê por quê? Porque sabe a cena do é pra te incomodar? Lá do vomitão? Lê de novo, fica louco. Do vomitão? Por que isso acontece pra te incomodar? E essa cena de Chainsaw Man foi exatamente pra isso. Lê por quê? Cara, velho, o pessoal fica incomodado com vômito, velho. Depende da experiência da pessoa, porque, mano, eu tava almoçando na escola, os caras vieram me mostrar um vídeo do mano enfiando 2 braços assim na parte de trás, assim, das pessoas, pelo cagador, e puxando assim, o bicho saía pra fora. E eu comendo assim, tipo, tá. Nossa senhora. Filme, respeita o seu momento em todo momento. Do que você tá falando do filme Respeito o Seu Momento? Não tem um momento do filme que algo bizarro, grotesco, ou impactante, ou emocional aconteça, que o filme não pare e te deixe entender. A cena do beijo é o que mais sintetiza isso. Do que aconteceu, do que tá acontecendo. Não é desconcertante. Você entende o que tá acontecendo, mesmo tá muita coisa acontecendo, fogo de artifício, maçãzinha da mão caindo no chão, mas você entende. Usando a tonalidade de vermelho, a música. Chega lá a parte da Reze morrer, né? Seco. Por quê? Porque a obra respeita o seu fluxo do seu entendimento. Porque a obra, aconteceu, entenda. E a cena final, não te respeita. Coloca tudo pra acontecer, aconteça e aconteceu. Sabe por quê? Porque ela não respeitou seu momento? Porque é ali que o filme, é naquela morte, naquela execução, onde tudo que o filme estava sendo construído acontece. E não é uma coisinha, não é uma interpretação, é tudo. O filme se reinterpreta como
todo naquela cena. E o filme não te deixa parar, respirar, reinterpretar o filme inteiro pra aquela ceninha, e segue. Não. Aí vai a Makima, o anjo, a interpretação do anjo, a ação de descontentamento, a ação do rato, a ação da Makima, a ação de manipulação, a ação do mundo e da estrutura do mundo, que é a cena que mais mostra, o sistema é foda, a patroa, que mais mostra a verdade da Raze, porque até então a Raze é só nada, a Raze é nada, ela é um rostinho bonito, e só, e é ali que ela se torna algo e alguém, só pelo contraste da única escolha de verdade que a gente teve dela, e nessa escolha de verdade, a mentira abusou da verdade. Puta que o pariu, porque é basicamente, o filme, em todo momento, joga informação aos pouquinhos, e deixa o seu momento pra você absorver. Nesse final, por ser a catarse, a gente vai entender o quão foda é esse mundo, joga tudo, foda-se, bola pra frente. Puta! Exatamente. Logo quando a Arese se nega a ser o rato do campo, né? Ela aceita viver com o Denji, uma cor perigosa. Não, se bem que... não, acho que eu errei aqui a interpretação. Que o pariu, velho. Exatamente. O que torna angustiante. Algo absurdamente esperado. Que torna mesmo a coisa mais óbvia, e queria acontecer, porque só tinha duas opções. Ela vai embora e nunca mais volta, porque ela desistiu, porque ela é mentirosa, ou ela volta e dá merda, que foi o que aconteceu. E mesmo assim, foi impressionante, porque aquela frase, porque já tava rato, manipulação da Makima, a Makima se revelando, estrutura de mundo, estrutura de poder, um monte de coisa. Quando a Makima, com a Rize fala, eu menti, Denji, eu também nunca fui pra escola. É aí que a mensagem do filme, dos personagens se torna óbvia. Que coloca, literal, a linha da verdade e da mentira que ela estava falando. Da verdade e da mentira que estava no filme. Basicamente, todo o filme se reinterpreta. E nesse momento que esse plot acontece, que todo o filme ganha assim, uma nova linha de interpretação, tudo acontece e tudo morre. Tudo explode. Putz, que delicada cena. É a melhor cena de Chainsaw Man como um todo. Ali, ó, voando quadrado aí, ó. Voando quadrado aí. Tudo pode. Aí, ó. O objeto aqui, só a fórmula. Mas porque tá acontecendo explosão? Fica assim mesmo. Tá. Putz, que delicada cena. É a melhor cena de Chainsaw Man como um todo. Estrutura, não tem nada que acontece de Chainsaw Man. E olha que é... Aqui, ó, voando quadrado. Aqui, ó, tá vendo? Voando quadrado, que ele tá falando aí. Nossa, quebrando quadrado aí, ó. Quebrando quadrado aí. Fala essa frase, o que eu suspeitava se tornou verdade. O que eu interpretava, o que eu falava, acho que é isso. E com tudo isso acontecendo, basicamente é como se a verdade estivesse ficando desnuda aos pouquinhos. Só que do nada a verdade não só tira toda a roupa, como explode na sua frente, no mar de sangue. Puta que pariu. Sei que simbolismo não é tudo que importa, mas putz grila, que delícia. Essa forma de se contar a história. E por não ter, entre aspas, me respeitado, é que foi super excelente. Porque no momento onde eu estava entendendo tudo, foi jogado tanta coisa que me sobrecarregou. E quando acontece o momento, e para você entender o que estava acontecendo, o pior aconteceu já. E antes de você entender, você sentiu. E você só ficou triste. Porque não é apenas uma cena, é sobre o universo inteiro. Putz grila, que delícia de cena, muito bom mesmo. Adorei essa forma narrativa que foi feita, tá? Combina muito com o filme. Isso não seria eficiente se não fosse uma série. Ou lançava de uma vez, ou tinha que ser filme. A estrutura tinha que ser filme. Porque isso é literal pela surpresa. Não pela surpresa do meu Deus, não esperava. Óbvio que eu esperava. Mas o como foi feito é a surpresa. Muito bom mesmo, tá? A própria cena do Denji, porque é basicamente uma questão de ressonância temática, de acúmulo de informação sendo explodido na sua cara, de taxa de absorção. Tá? E só pra não ficar só babando no filme, tem duas coisinhas que não são tão boas como acontece. Certo Chainsaw Man. Como assim certo Chainsaw Man? Esse filme tinha que estar na primeira temporada. É aqui que Chainsaw Man se tornou alguma coisa pra mim. Se eu estivesse na primeira temporada, porque agora acabou. Queria mais. Chainsaw Man acabou na primeira temporada? Chainsaw Man acabou na primeira temporada. É aqui que eu senti que eu entendi Chainsaw Man. Olha, burro. Nunca excluo essa possibilidade. Mas é... Acho que não. Eu acho que o anime, ele fez essa percepção, né? Aqui que eu realmente me conectei. E você não pode, dado a discrepância artística que esse filme é. Então, por causa disso. Fui burro em Higurashi. Eu até publiquei aqui, ó. Cadê aqui, ó? Falei aqui de Higurashi, eu falei que o começo é prolixo. Assim, é grande, só que, tipo assim, depois que eu comecei a segunda rota, nossa senhora, aí eu entendi que a parte de questão do personagem é não ser só... para caracterizar os personagens e ter aquela rotina mais comum para depois ter a mudança. Aqui também, todas as brincadeiras, velho, era focada... Eu não tava entendendo, que era uma semiótica para focar na personagem daquela rota. Tanto que eu tô na segunda agora, que é focada na Mion. Aí eu entendi que todas essas brincadeiras que a gente tava fazendo lá era voltado porque o que ia ser comentado ali no coisa. Eu falei, puta que pariu. Então esse 9 aqui que eu dei, cadê? Esse 9/10 eu subo para 9.5 na primeira rota.
A segunda já tá 10/10. Já começou o mistério? Não. É porque a maldita. Eu gosto da Mil. Essa bosta. O autor tá fazendo exatamente o que eu quero, da forma mais perfeita. E o que eu tinha pra reclamar, ele faz na rota resposta. Aparentemente ele vai fazer na rota resposta. Então eu não tenho o que reclamar. Já tá 10/10 pra mim. A segunda rota pergunta regular. Isso. E o Menino Tubarão. O Menino Tubarão ele não tem desenvolvimento nenhum. Ele é aquele típico personagem que ele tem o seu desenvolvimento. Ah, Ilê, você falou um personagem que aparece pouco e causa muito impacto. Você amou ele apareceu bem pouquinho. Escanteado como viés de contraste. Então, lê por quê? Duas coisas. O melhor personagem do filme é a Reis. Não, é o cara do Tubarão. Cara, o contraste de verdade, que é quem é o único personagem que verdadeiramente, porque ele aparece, basicamente o novo companheiro do Denji, a separação não é lá essas coisas também feitas, né? O comecinho do filme meio rushado, mas eu entendo pra caramba. Mas o problema do Tubarão é que, por ele ser o melhor personagem, é exatamente o quão escanteado ele foi, o quão maluco ele é, e o quão importante como um todo ele foi. Meio que aquela interpretação de uso, até porque é todo mundo usando todo mundo, e ele usando todo mundo no final, porque é basicamente a manipulação e a manifestação desses amores. Sim, só que exatamente o contraste da maldade, que não tem no Denji e tem nos outros, né? E eu achei muito foda. Que, tipo, o personagem completamente esquecível, e basicamente ele é o personagem mais importante daquela bodega inteira. Se não fosse ele acontecendo lá, e como ele conta, a única coisa que eu não gostei, mas é que ele não tem desenvolvimento. Não, é pra isso mesmo. É pra isso mesmo, é pra esse contraste de amores, onde todo mundo que não se importa verdadeiramente com o Denji tá o tempo todo na tela brilhando, e ele, que era o único que tava lá disposto a realmente morrer pelo Denji, tudo motosserra, mas ele tava sendo estupidamente honesto, tava sendo completamente esquecido. Essa dupla narrativa eu gostei um pouquinho, que fez ele vir do nada pra mim ser absolutamente funcional. O que eu não gostei, de fato, é o quanto o filme flertou com matar a porra desse... O legal do Bin, velho, é porque você só vai entender na segunda parte, você entender uma coisa lá. Tipo, o pessoal acha que o Denji é uma coisa. A outra parte do Denji, se você me entender, você já sabe do que eu tô falando. O pessoal acha que a outra parte do Denji significa uma coisa. Aí na parte 2, meio que te dá a resposta. Ele não fala, obviamente, mas te dá a resposta, né? Aí você entende mais que isso aqui, eu acho que você vai valorar mais. Porque é justamente pro Denji, o Denji mesmo, não a outra parte dele. Desse tubarão. Tava começando a dar raiva, tipo, meu Deus do céu. É mais indestrutível que o Denji, o bicho lá. E eu não gostei muito disso. Porque eu sabia que ele ia morrer. Ele tava muito importante, né? Ele tava muito importante. E como o Denji já se mostrou seu auto-nerfador da própria percepção, que é o quê? Ele tinha informação, ele foi lá e revelou o motosserra se movimenta, e o Denji interpretou errado porque ele é burro. Eu já percebi, não vou matar ele pra estender a história. O autor não precisa verdadeiramente disso pra estender a história. Então eu não vou matar ele. Ele vai ser importante como alguém de informação. Eu não vou matar ele, e não matou e tá tudo bem. Só isso que eu não gostei do filme. Tipo, se eu não tivesse flertado tanto, o bichinho apanhando e quase morrendo o tempo todo, pra no final lá, na praia, estarem quase que iguais, tudo bem. Tirando isso, acho que só isso, basicamente, que você tem pra falar sobre o filme. Se eu puder aqui dar 50 centavos pra xingar Crunchyroll nojenta, que site miserável. Barrou ele dizendo que ele era de Medol. Eu vi o post. Nossa, que ódio. Olha, se você não tem medo, pavor de hackeamento, de vírus, no meu caso é irracional. O vídeo aqui que eu vi o comecinho. Só eu vi, acho que uns 10 minutos dele. Tá? É irracional de hackeamento, porque não dei dinheiro pra estudo. Ele é mais tão difícil o site. Pesquisa site. Muito bom o vídeo do Lei. Deixar o like. Eu já deixei o like aí. Vê o canal dele aí. Eu quero terminar logo esse vídeo porque tô desconfortável fazer isso aqui. Muito obrigado e tchau.